Olá, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sandra e vamos de papo reto para não perder tempo. Só que antes da gente ir pro papo reto de hoje, já deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho das notificações. Então, pessoal, hoje eu vou falar da importância de você honrar seu pai e sua mãe para você ser próspero. Porque muitas vezes as pessoas querem prosperar, fazem um monte de técnicas, trabalham muito, visualizam, fazem um monte de coisa, mas esquecem desse detalhe muito importante: honrar e não julgar pai e mãe. Porque existe uma frase na constelação familiar que diz: com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica. Com o pai o dinheiro fica. E eu sei que dependendo da situação, não é fácil nem sequer perdoar o pai e a mãe, quanto mais honrar. E em relação a essa prosperidade ligada ao pai e à mãe, eu sou a prova viva disso. Eu sou a prova viva disso porque durante anos eu guardei uma mágoa muito grande da minha mãe por diversas coisas que ela fez. E quando eu consegui perdoá-la por meio da constelação familiar, eu recebi uma boa quantia em dinheiro. Uma boa quantia de dinheiro inesperado. E além disso, eu recebi uma oportunidade de fazer mais dinheiro ainda. Eu senti que o universo falou para mim: olha, é isso mesmo que você precisava fazer. Era isso que eu estava esperando. Só que ainda restava o meu pai. Ainda tinha o meu pai. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar o perdão e a aceitação em relação ao meu pai, do jeito que ele é e com todos os erros que ele cometeu comigo, o dinheiro começou a permanecer comigo e render. E por quê? Na constelação familiar a gente aprende que os pais vieram primeiro e sempre serão maiores que a gente, e que graças a eles nós temos a oportunidade de viver essa existência. Nós temos a oportunidade de viver essa existência. E eu entendo que quando a gente tem pais que a gente admira, pais que cuidaram da gente, que nos deram apoio, acolhimento, até broncas, né? E são próximos, inclusive, é muito fácil honrar, é muito fácil admirar, honrar, amar esses pais. E por outro lado, é muito difícil honrar pais que foram violentos, que cometeram violência psicológica, violência física, abandono, ausência emocional, negligência, falta de cuidados, falta de proteção e falta de carinho, falta de mimos, falta de acolhimento, orientação. Eu que sou professora já presenciei muito disso. Pais totalmente ausentes, negligentes e muitas vezes violentos. Eu sei que isso não é raro. E por mais que seja difícil, o primeiro passo é perdoar. Temos que considerar que eles agiram dessa maneira porque era o jeito que eles sabiam. Eles não sabiam agir de outra forma. E com o grau de consciência que eles tinham, eles fizeram o que eles acharam certo. Se eles acharam certo que criar filhos dessa maneira era correto, fazer o quê, né? E com as ferramentas que eles tinham, eles viveram da maneira que eles acharam que tinham que viver. E muitas vezes essa vida é com base na escassez, na base da violência, na base da punição, castigos psicológicos, físicos, porque eles foram criados dessa maneira e seguiram esse modelo. Não é culpa deles, exatamente. Mas o que acontece? Quando você julga seus pais, quando você age como se você fosse melhor que eles, ou você trata seus pais como filhos, sua vida fica bagunçada. Sua vida bagunça, porque a hierarquia não está sendo obedecida. As pessoas não estão exercendo seus devidos papéis. Então a vida fica bagunçada. E você pode dizer: ah, mas é tão difícil. E em certos casos é muito difícil mesmo.
Mas qual é o preço que você quer pagar pela prosperidade? Qual o preço que você quer pagar? Você quer, o que você prefere? Você prefere ficar olhando para trás, chorando, revoltado, com mágoa, xingando, julgando seus pais, sem que isso vá mudar nada e ainda trave a sua vida? Ou é melhor você perdoar, usar a história dos seus pais como exemplo para que ela não se repita com você, né? Não julgar e seguir em frente, se permitir fazer diferente que eles, se permitir fazer diferente que eles. E quando você faz isso, quando você olha para frente, né? Você perdoa, honra a história deles e segue em frente, você prospera. Você prospera e você mesma, você mesmo pode se dar os presentes, você mesmo pode se dar os cuidados que eles não puderam dar. Talvez por falta de condições, por falta de conhecimento. Agora você está tendo conhecimento. Você pode se dar os presentes, você pode se cuidar, você pode se apoiar. Você é o adulto e você pode acolher aquela criança que foi abandonada lá atrás. E quando você faz isso também, a sua vida flui e o dinheiro vem e permanece com você, E caso seja muito difícil para você fazer isso, que eu entendo que às vezes é muito difícil, se você tem razões muito fortes para nem querer lembrar que seus pais existem, eu dou uma sugestão. Comece pensando nos seus pais biológicos como se fossem plantas, como se fossem árvores que vieram antes de você. Antes de você, geraram frutos, deram condições para que você fosse gerado e pudesse ter alguma independência. Depois você foi acolhido pela Mãe Terra, que te dá todas as condições para viver, te dá o ar, o alimento, a água, o clima, né? E agora você está aqui vivo. Muitas vezes quando você se sente sozinho, que você acha que não tem a orientação, você se sente perdido, você pode recorrer aos seus pais espirituais. Você pode recorrer aos seus pais espirituais. No meu caso, eu tenho minha mãe espiritual como a Nossa Senhora Aparecida, né? Essa é minha mãe espiritual, que eu recorro a ela, que eu peço orientação para ela. Nos momentos mais difíceis, eu falo com ela e ela me acolhe. Então, essa é a minha mãe espiritual, que eu tenho como minha mãe espiritual. E o nosso Pai é o nosso Criador. É por Ele que nós estamos aqui. E o nosso Criador, que nos colocou aqui para a gente cumprir a nossa missão, para a gente dar o nosso melhor aqui nesse mundo. E é Ele que nos orienta. Por mais que seu pai tenha te abandonado, sua mãe tenha te abandonado, não tenha tido cuidados com você, esses pais espirituais você tem. E se você tiver confiança nessa conexão espiritual, você nunca vai se sentir sozinho. Nunca. Não tem por que você dizer, eu sou sozinho no mundo, meu pai e minha mãe não deram bola para mim, meu pai e minha mãe me abandonaram. Se você está aqui, você tem a sua família espiritual. Você tem a sua família espiritual e você está aqui com a missão de ser feliz. O Criador, o nosso Criador, Ele está 24 horas com a gente, 7 dias por semana, jamais nos abandona, jamais. E quando você faz isso, quando você se sente acolhido pela Mãe
Terra, pela Mãe Terra que te deu todas as condições para você viver, pela orientação dos seus pais espirituais. A carga, a cobrança que você coloca em cima dos seus pais biológicos se torna muito mais leve. Se torna muito mais leve, porque a função deles, na verdade, foi gerar você e trazer você a esse mundo. Só. O que foi dado depois é lucro. A gente tem que admitir isso, né? Se deu carinho ou não, se deu presentes ou não, se acolheu ou não, tudo isso é lucro, tudo isso é lucro. Agora, você como adulto, hoje, você pode se assumir, você pode se apoiar, você pode se abraçar, você pode se dar presentes para você. Se faltar algo, confie no Criador, na sua família espiritual, que eles sempre estarão lá, sempre estarão lá. Agora, a história dos seus pais, os erros dos seus pais servem como modelo para você olhar, não julgar, porque é isso que eles souberam fazer na época, né? E servir para modelo a não ser repetido, não ser repetido. Permita-se fazer diferente, não ficar remoendo o passado com os erros que eles cometeram por falta de consciência, porque isso não vai mudar. De repente, seus pais estão até em outro plano, então não adianta se revoltar. Eu sou assim porque meus pais fizeram isso comigo, mas você pode escrever a sua história. Daqui para frente pode ser diferente, pode ser diferente. E a responsabilidade agora está com você. Está com você. E é você que vai escrever a sua história daqui para frente. E vai ser uma história maravilhosa, eu sei. Bom? Espero ter ajudado. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.